Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Este é um mini vídeo como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências Forenses, na parceria entre a Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Este curso voltado para a formação de especialistas, profissionais da saúde, operadores do direito e também profissionais que atuam na educação com a finalidade de especializá-los nestas principais temáticas da interface entre saúde, especificamente a saúde mental, e questões de interface com as ciências jurídicas e educacionais. Nesta mini aula, nós vamos falar de como reconhecer sinais de abuso sexual infantil. Logicamente que alguns profissionais têm mais viabilidade de tomarem contato com essas condições, como, por exemplo, médicos e enfermeiros que fazem, por exemplo, exame físico, avaliação destas crianças e adolescentes. Enquanto outros profissionais, como por exemplo assistentes sociais e psicólogos, poderão fazer algumas perguntas direcionadas e precisam estar atentos para alguns sinais que são muito característicos que podem ser vistos até sem pedir para a criança e adolescente. E já operadores do direito vão saber de condições psíquicas, ou seja, onde não há machucado, não há lesão física, mas que precisam ficar atentos quando há, por exemplo, uma denúncia ou uma declaração desta criança ou adolescente. Sobre isso, então, vamos falar sobre sinais. Sinais físicos de agressão. Alguns deles são mais característicos e levantam e deixam um alerta superior em quem tem contato com esses menores. Então, é sobre lesões nos genitais ou contaminação por infecções sexualmente transmissíveis e resistência para tirar ou trocar de roupa. Logicamente que aqui nós estamos falando de sugestionabilidade, de maior probabilidade, e não significa uma garantia que estas características físicas comportamentais levem a um fato conclusivo. Outros aspectos que podem indicar o abuso sexual, inclusive quando a agressão não envolve penetração. Diferente do que muitos leigos pensam, que a agressão inclui necessariamente a penetração, isto não é correto. Esta seria uma forma de agressão extrema. Nós temos, então, um sinal muitas vezes que é negligenciado, apesar de muito importante, é a denúncia da criança sobre abuso. Há uma tendência, infelizmente, na nossa cultura, não levarmos em consideração, ou seja, não levarmos a sério, ou seja, de não considerarmos quando há essa queixa espontânea por parte da criança ou do adolescente para os familiares e muitas vezes os próprios profissionais de saúde, quando ouvem esta informação, tendem a minimizá-la, negá-la, desconsiderá-la, e tivemos até informações de alguns casos aonde o profissional fez uma correção daquela criança ou adolescente por estar falando de algo condenável e que posteriormente foi provado que era verdadeiro. E crianças persistentemente tentam se afastar do agressor. Este comportamento repetido de esquiva de um determinado familiar, de um determinado vizinho, vizinha, enfim, faz também um determinado alerta por evitar estar nos mesmos ambientes, recusa convites em que o agressor estará e demonstra medo de estar só com o agressor. Infelizmente, muitas e muitas destas situações, o agressor, a agressora é alguém próximo, tanto do ambiente familiar como também dos relacionamentos, ou seja, aquilo de associar abuso, agressão sexual de crianças e adolescentes apenas a indivíduos que tenham psicopatologia grave, como transtorno de conduta, isto é mais exceção. A maior regra e o maior número destas vítimas advém de parentes próximos, pessoas de um relacionamento
mais comum e não de desconhecidos. Então, medo de ficar sozinho, medo de escuro, também sugerem, assim como isolamento social e refúgio na fantasia. Isolamento social, nós geralmente associamos como um sintoma característico de quadros depressivos. Na infância e adolescência, os profissionais que atendem esse perfil de paciente com esta manifestação sintomatológica devem fazer busca ativa de uma probabilidade de agressão. O que, novamente enfatizo, não significa isolamento, corresponde necessariamente à agressão, apenas um sinal de alerta que deve ser valorizado. Assim como baixa autoestima com sentimentos de inadequação, desconfiança, inferioridade, culpa, vergonha, entre outros, que também são expressões que nos faz pensar muito bem em depressão e que, a partir de agora, desse vídeo, fica como informação de alerta para possível agressão sexual. Ainda sobre sinais, podemos falar sobre a mudança brusca na interação social, de quem era muito mais extrovertido, mais alegre, expansivo, falante, comunicativo, comunicativa, e passa a ter um comportamento mais restrito, mais introvertido, como uma possível causa de preocupação quando o familiar relata que a criança e adolescente teve essa mudança abrupta, de uma hora para outra, de um perfil mais, digamos, alegre, comunicativo e de interação social para muito mais restrito, sem uma justificativa aparente, sem que tenha relatado algum motivo específico para tal. Como baixa concentração e atenção, baixo rendimento escolar. Este histórico de criança e adolescente que vinha num processo de aprendizado na média ou acima da média e que também, de forma instantânea, sem um reconhecimento, sem a verbalização de um determinado motivo, muda muito a performance escolar. Outro sinal que nos leva à preocupação importante. Sensualização, provocações eróticas, masturbação excessiva, conhecimentos e comportamentos sexuais incomuns para a idade. Importantíssimo tanto por parte da família preocupar-se de onde estão vindo essas informações, essas expressões, manifestações, e familiares estarem alertos para solicitar a contribuição de um profissional que trabalha nesta temática, que tem essa experiência e formação, bem como também os profissionais estarem alertas. Algumas vezes, manifestações eróticas por parte de adolescentes ou de características eróticas constituem preocupação para o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, fase de mania. É uma avaliação importante que deve ser lembrado e agora acrescenta-se, enriquece-se isto com o alerta sobre a possível condição de agressão sexual. E apresentar sinais e sintomas de estresse pós-traumático, como depressão, ansiedade, uso de substâncias, tentativa de suicídio, reações de sobressalto, ou seja, para estímulos mínimos, reações exacerbadas, também faz pensar nesta possível condição. Desta maneira, nós colocamos aí algumas informações ilustrativas de temática muito importante, extremamente relevante, que faz parte a resolução de uma interação otimizada entre profissionais da saúde, da educação e também operadores do direito. Então, a nossa pós-graduação vai especializá-los neste área do conhecimento importantíssima para os estudos nestas 3 áreas. E nós temos aqui abaixo do vídeo um link que leva direto para o site da Unip, aonde tem informações administrativas, pedagógicas, financeiras e metodológicas sobre a nossa pós-graduação em neurociências forenses. Este curso tem uma característica muito especial e benéfica. Parte dele é à distância, onde o senhor e a senhora pode estudar, aprender do lugar que for mais confortável. E outra parte é presencial, de onde nós temos a grande oportunidade de, tendo diferentes colegas com formações muito distintas,
uma grande interação, network, de onde algumas pessoas vão para novos trabalhos, recebem convites, fazem parcerias de consultoria, de assistência, de trabalho pericial, enfim, grande oportunidade este curso gera para atuação em várias áreas, especialmente estas aonde tem este triângulo educação, saúde, justiça. Tão interessados que estamos em tirar todas as suas dúvidas que disponibilizo o meu contato direto. Pode ser pelo meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, como também pode ser pelo telefone 996228835. E no nosso curso nós temos colegas aqui da Vida Mental totalmente disponíveis para elucidar qualquer tipo de dúvida. No 11 99901 6189 e também no e-mail cursos@vidamental.com.br. Se o senhor ou a senhora quer falar diretamente na Unip, ótimo! Nós temos profissionais altamente gabaritados para tirar todas as suas dúvidas e facilitar o seu processo de inscrição e matrícula. Podem ligar, sugiro para quem mora na Grande São Paulo, no 11 2166 1066 e para todo o Brasil no 0800 010 9000. É dessa maneira que nós queremos formar profissionais altamente capacitados dentro das neurociências forenses, com a garantia que nós vamos ampliar a sua compreensão teórica, técnica, metodológica e pericial dentro desta área de conhecimento tão desafiadora, tão legal, tão importante e de tantas responsabilidades profissionais e sociais. Estão aí os nossos contatos e toda a nossa disponibilidade para facilitarmos a sua inscrição, matrícula e com essa formação nós vamos levá-los a um nível de satisfação pessoal e atuação profissional muito mais além.